tarde, eu sou o Gabriel da Escola Pequeno Príncipe e falo sobre a Revolução Liberal de Porto. Bom, isso aconteceu em 1820, quando os portugueses forçaram a volta de Dom João VI para Portugal. Só que eles também queriam uma nova Constituição. E meio que João VI, com medo dessa nova Constituição que os portugueses queriam, ele decidiu realmente retornar a Portugal. Porém, ele não queria retornar a Portugal simplesmente sem ninguém comandando o Brasil onde ele estava, que ficou por 12 anos. Então, foi o que aconteceu. Ele decidiu deixar o seu filho Pedro para comandar enquanto ele retornava para Portugal. Anos depois, Pedro acabou vendo tudo o que foi que aconteceu no Brasil. Eles viam as vendas, tudo só sendo mandado somente para Portugal, porque o Brasil só podia mandar apenas para Portugal, porque eles eram uma colônia de Portugal. Não poderiam vender para os locais como França, Itália, Espanha. Não poderiam, somente para Portugal. E o povo brasileiro também tinha uma revolta. Eles não queriam que o Brasil fosse uma colônia de Portugal. Queriam que ele fosse um país independente como Portugal. E Pedro também queria isso. Queria que o país fosse independente. Com isso, Pedro se uniu ao povo brasileiro e alguns ministros da corte que estavam no Brasil e também queriam que o país fosse independente. E com isso eles conseguiram fazer o Brasil ser um país independente. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou um país independente. No dia 12 de outubro, Pedro foi nomeado imperador. E nesse momento ele também pode ser chamado de Dom Pedro, como seu pai também pode ser chamado de Dom João VI. Ao longo do tempo, meio que as tropas que ficavam por lá, para a segurança do Dom João VI, quando ele estava naqueles 12 anos, junto com sua família, essa tropa era muito fiel a João VI. Eles tinham muita lealdade a ele, nunca iam contra ele. E João VI sempre dizia que o Brasil nunca pode ser um país que é independente, sempre tem que ser uma colônia de Portugal. Com isso, meio que as tropas iam contra o que o Pedro queria, que era justamente um país independente. Quando o Brasil realmente se tornou um país independente, as tropas lutaram contra Pedro. Essa guerra durou de 1822 a 1824. Durou 2 anos essa guerra. Entre o Pedro e também a tropa que estava por lá. Meses depois, aconteceu a Confederação do Equador. O que foi isso? Meio que o povo de Pernambuco não gostou muito dessa ideia de ter uma pessoa que está comandando o país inteiro, que fosse uma república para todos, ou seja, para não ser apenas um comandante, porque antes só era Pedro que comandava, ele era o imperador de tudo. Só que aí Pernambuco não queria isso. Pedro também foi contra Pernambuco, disse: não, eu quero ser o conquistador todo. E ele foi contra Pernambuco. E aconteceu essa revolta. Aí você me fala, por que se chama Confederação do Equador? Justamente porque essa revolta aconteceu em meio da linha do Equador, ficou próximo. E essa foi a minha explicação.